E vamos falar do Santos, que depois daquela sabugada de ontem do Botafogo contra o Santos lá em Londrina, é claro que no dia seguinte todos queremos encontrar e achar quem é o culpado, quem foi o culpado de tudo aquilo ali. É claro que foi uma noite daquelas para o torcedor santista esquecer. Foi uma noite daquelas que o torcedor santista vai dormir assim, mal-humorado, não querendo acordar no outro dia cedo, mas tem que levantar cedo porque tem seus trabalhos e tem que sair para ganhar o seu pão de cada dia, coisa que o Santos não fez ontem, ganhar do Botafogo. E aí a gente quer achar o culpado de um lado, o culpado do outro, mas é claro que a gente sabe que no meio de tudo isso daí tem muitos e muitos erros. Tem muitas coisas que tem que ser acertada e talvez também a gente nem imagina que seja também do dia para a noite. É claro que desde quando o Carille chegou no Santos lá em janeiro, é a primeira, como se diz, é a primeira turbulência que o Carille está passando. Depois já de iniciar essa Série B, 3 derrotas em 8 jogos do Santos. 8 jogos na Série B e 3 derrotas. E 2 derrotas que jamais era esperado pelos torcedores do Santos. Principalmente contra o Amazonas e ontem contra o Botafogo. Para falar a verdade, não é aquilo que a gente gosta de ficar falando. Mas para mim não é muita surpresa, não. Para mim não é muita surpresa, não. Para mim o Santos tem esse histórico que ele tinha que tirar da história dele. Com esse negócio de dar a mão para aqueles que estão lá embaixo e pôr ele no campeonato. Quando era para empurrar mais para baixo, o Santos vai lá e dá uma força e levanta. Eu até brinco aqui no canal aqui, quantas vezes, principalmente nas 3 últimas temporadas aí, que principalmente nas 2 últimas temporadas que eu brincava e falava aqui, se você é artilheiro e está sem fazer gols há algum tempo, marca um jogo com o Santos e joga com o Santos, que você faz. Se o seu time está sem ganhar, marca um jogo com o Santos que você vai ganhar. E então não foi diferente contra o Botafogo. Inclusive eu tinha feito vídeos aí durante a semana que antecedeu o jogo entre Santos e Botafogo, e eu falei muitas vezes isso aí. Falei das minhas 3 preocupações, que as minhas 3 preocupações é essa. Era o Botafogo, que estava na lanterna, e o Santos ia jogar contra o Botafogo na lanterna. O Botafogo, que estava 6 jogos sem fazer gols, fez 2 logo contra o Santos. Era uma das minhas preocupações. A outra preocupação minha é esse espaçamento de jogo. Numa sexta, o outro só na segunda-feira, e todo esse tempo para treinar. E para o cara também dar folga para os atletas, porque eles correm muito durante o dia, no outro dia precisa de 2 dias de folga, e no meio de semana precisa de mais um, para dar aquele relaxamento, e aí acontece tudo isso daí. Às vezes, quando volta sem ritmo de jogo, porque dizem que é para treinar, mas joga, volta mal. E a terceira preocupação minha é quando falo em contratações. Esse é outro perigo que eu tenho muito medo. Eu tenho medo. Agora já estou ouvindo muitos falar que a janela vai abrir agora em julho. Olha, aí é perigo. Será que vai vir mais alguns Patrick para o Santos? Mais alguns Morello para o Santos? Mais alguns Serginho para o Santos? Será que vai vir? Meu Deus do céu. Aí eu tenho medo. Mas, às vezes, eu não digo nem culpa, não, de quem está comandando lá, porque, como se diz, é o que sobra, é a rapa, aquilo que a gente diz, é a raspa que vai sobrar é o que vem para o Santos, porque, infelizmente, nós estamos na Série B. Acaba logo Série B, acaba logo. Que terror que é disputar uma Série B, pelo amor de Deus, acaba logo, porque senão os torcedores do Santos esse ano não vai aguentar. Então, as minhas 3 grandes preocupações da semana eram essas aí. Porque se você perde, começa a falar em contratações. É claro que mesmo a gente sabendo que o Santos tem meio time lá no departamento médico, e quando esses jogadores voltar, a gente acredita que as coisas
pode dar uma clareada, mas enquanto isso também, aí sim, aí eu jogo a culpa um pouco em cima do Carille. Aí eu jogo a culpa um pouco em cima do Carille, porque o Carille está insistindo com jogadores que não estão rendendo para o Santos, e o Carille não olha a base com carinho, o Carille não olha a base como deveria estar olhando. Então, às vezes, ele está se prejudicando com isso. Por exemplo, ontem eu disse até aqui no vídeo do pós-jogo, porque o Santos perdendo o jogo e o Santos com direito de duas mais alterações ali no jogo, e o Carille não fez. Faltando 10 minutos, não, vou tirar os dois zagueiros, vou tirar o goleiro lá do gol, lá, vou jogar com o goleiro Linha, vou pôr o Linha. Faça alguma coisa de diferente, você tem que fazer. Você tem mais 2 jogadores para você pôr. Olha, eu disse aqui, é claro que não é o meu sonho, mas, olha, o Carille perdeu a grande oportunidade ontem dele pôr o Mentirinha no comando de ataque do Santos ontem, faltando 20, 30 minutos para terminar o jogo, quando o jogo se caminhava para a derrota do Santos. Tira o William Bigode, que ó, perdeu o gol, não fez gol. Para mim, o Santos não pode estar pensando em jogar com o William Bigode de centroavante. Ele não é centroavante. O William Bigode não é aquele centroavante que a bola vai sobrar e ele vai pôr lá para dentro. Ele faz muito gol, mas não é. Põe um menino da base ali, põe ali, tenta, dá uma chance, deixa jogar. É isso que às vezes eu falo. E ontem ele perdeu a grande chance de pôr o Mentirinha lá no comando de ataque. Por quê? Porque o Santos não estava fazendo por meio para fazer o gol do empate ou depois até o gol da vitória. De repente ele colocava o Mentirinha ali, o Mentirinha poderia fazer um gol, 2 gols, salvar ele de tudo isso que está passando pelo Santos e salvar a derrota do Santos. Mas o Carille nem nisso pensou, porque era só imaginar, pô, falta 40 minutos ou 35 minutos, vou pôr o Mentirinha aqui, aquece lá, entra lá, vai correr um pouco, Mas não, nem isso fez. E cadê o Serginho? Cadê o Serginho que disse que vinha, porque foi ele que viu, ele que pediu? Cadê que nem entrou ontem para ajudar o Santos? Então, são coisas que às vezes o Carille tem culpa sim, nessa parte aí, porque ele tem que olhar mais as categorias de base do Santos, porque ficam todo mundo aí só falando em contratações, e a gente sabe qual que é as contratações que vem. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa aqui, eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que aconteça isso. Mas preste bem atenção. Presta bem atenção. Se o Santos for ficar vivendo de contratações em nível que estão vindo certas contratações para o Santos, olha, o Santos vai capengar muito tempo nessa fase que ele está vivendo. O Santos vai capengar muito tempo nessa fase que o Santos está vivendo. O Santos tem que começar a olhar para baixo, para os meninos, porque o Santos, o Carille, tem que começar a mesclar esse time, tem que começar a levar os meninos e tentando dar oportunidade para esses meninos, porque nós não podemos ficar olhando só na ponta do dedão embaixo. Nós temos que olhar lá na frente onde vamos pisar. E o Santos tem que olhar isso daí. Porque se o Santos ficar aí insistindo com certos jogadores que estão ali no Santos hoje, tentando, talvez até ajudar o Santos, mas sem condições de ajudar, vai ser meio complicado. O Santos eu acredito que o Santos vai subir para a Série A, mas o Santos tem que olhar lá na frente. E para o Santos olhar lá na frente, o Santos já tem que começar a olhar para a base, porque as estrelonas, para vir, custa muito caro. E isso daí, o Santos está em falta no Santos. Então, o Santos tem que olhar muito para isso daí. O Carille tem que olhar muito para isso daí. Não culpo o Carille pelo aquilo que às vezes está passando, mas pelo momento do Santos, ele tem que começar a dar uma mesclada nesse Santos e começar a dar oportunidade para os meninos para mudar um pouco o clima ali no Santos. Porque se ficar só tentando com certos jogadores ali, nós vamos padecer muito. E só mais uma coisa,
Eu olhei muito o segundo gol do Botafogo hoje, que eu achei que foi falha do goleiro. Mas eu retiro e quero dar o mérito para o rapaz do Botafogo, que chutou muito bem, pegou um canhão lá de fora da área e foi um belo de um chute. Tudo bem que pode ter o goleiro que defenda aquela bola, mas foi bem chutada. Eu acredito que não foi falha do Brasão, não. Eu acredito que não foi falha, não. Mas foi um belo de um chute. Se houve a falha do Tomás Rincon, que está um pouco meio atadão dentro de campo, está correndo pouco, porque era ele que tinha que ter acompanhado o menino quando ele tocou a bola para o outro para receber, o Rincon tinha que ter acompanhado com ele, e não acompanhou, ficou parado. E isso daí complicou ainda mais o Santos, porque o rapaz pegou um foguetaço de fora da área e fez um gol. Só mais uma coisinha, dizem que o elenco do Santos é curto. Porque o elenco do Botafogo ontem era maior do que o do Santos, que eles ganharam. Só que ele ganhou o jogo com um gol de um menino de 19 anos, que era da base, e subiu agora para o profissional. Primeiro gol do menino, 19 anos. Aí, Carille, aí, significa que você não pode estar recusando os meninos da base, tem que dar chance para eles e pôr eles para jogar também. Talvez num jogo de ontem poderia ter te ajudado. Talvez um menino que diz que é centroavante, por exemplo, como o Enzo Monteiro, como o próprio Luca Meireles, talvez é um jogador que está ali e é da posição e possa, assim, ajudar o Santos a fazer gols, que é o que estamos precisando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.